hashtag 027 Apocalipse, estudando as profecias. Queria antes abrir um parênteses aqui para fazer duas colocações aqui. Primeiro, é sobre a segunda igreja, porque cada igreja tem uma tônica, cada carta a uma igreja se refere a um período. Nós estamos estudando pelo método histórico-profético e esse segundo período, ou a segunda carta, que seria a carta à igreja de Esmirna, eu falei várias vezes sobre perseguição, mas perseguição, a tônica mesmo é perseverança. Perseverança contra a perseguição aos cristãos. Já na hashtag 25, eu falei, nós estudamos aqui sobre o momento em 538, quando começa o papado, porque aproximadamente em 322, 23, Constantino é convertido, ao cristianismo. E aí, em 538, começa o papado. E é muito importante entender isso aqui, olha, que Paulo diz, onde está o trono de Satanás. Nesse momento, infelizmente, a gente vai ter que entender, porque essa profecia foi feita lá no primeiro século dessa era cristã. Então, quem se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como o próprio Deus? O poder civil se toma conta do poder religioso e começa o quê? Então, inicia-se o ministério da iniquidade. A falsa religião começa a tomar e fica 1260 anos dominando o cristianismo, a falsa religião. E vocês devem estar entendendo tudo que eu estou falando. Eu não posso ser mais claro, porque também pode afetar algum ânimo, porque tem muita gente que são excelentes criaturas, são criaturas de Deus, são pessoas que têm fé e são honestas, mas se colocam a serviço de forças que estão usando essas pessoas como escravo. E por que Satanás, que a gente sabe, não é uma entidade, já estudamos em outras postagens, Satanás, diabo, não é uma entidade, não existe dois poderes, Deus e o poder. Satanás é toda criatura que se coloca contra as leis de Deus. Qualquer criatura é um satanazinho, é um diabinho. Qualquer criatura que se coloca contra as leis de Deus. Então, e por que essas criaturas têm força, têm poder? Tem poder porque a grande maioria do povo nesse planeta ainda dá força para eles, se sintonizam com eles. Esse é o grande poder de Satanás, infelizmente. Então, seguindo, se alguém desejar saber qual será o seu nome na pedrinha, para receber do Cristo, aquela pedra branca, que ele vai colocar o nome, é só procurar vencer com o Cristo. E jamais negá-lo. Não é preciso se colocar no ridículo de querer se expor, querendo fazer o que não é ainda, o seu que não é. Porque a gente não deve dar pérolas a porcos, Jesus dizia isso. Então, qualquer curiosidade sobre isso aí será uma coisa vã. Mas aquele que vencer terá um novo nome escrito nessa pedra. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Essa é a promessa do Cristo. Fiel às leis de Deus, fiel aos ensinamentos do Cristo. Então,
Vamos agora entrar na carta à igreja em Tiatira. Essa igreja, ela tem uma tônica nas obras, praticar as obras. E essa igreja é aquela que começa no papado, né? Quando é instituído o papado. E vai até o ano de 1798. São 1260 anos em que esse poder civil, né? O Império Romano, o cesarismo, o Ministério da Iniquidade toma conta da religião. Então vamos lá. No capítulo 2, versículo 18 a 29 do Apocalipse, né? E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência. E as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tem contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza do alto, ensinar a enganar os meus servos são a sua prática, para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu, o Cristo, a porei doente numa cama, e sobre aqueles que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas más obras. Olha que Jesus ainda dá um benefício, né? Se não se arrependerem. Eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de acordo com as suas obras. Essa é a tônica da igreja de Tiatira. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes retende-o até que eu volte. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Bom, se o período abrangido pela igreja de Pérgamo, aqui nós estudamos na hashtag anterior, foi convenientemente localizado, terminando com o estabelecimento do papado em 538, a divisão natural para a igreja de Tiatira é a compreendida pelo exercício deste poder durante 1260 anos. Né? Portanto, desde o papado 538 ao ano 1798. Prosseguimos na próxima hashtag.